É, ok, ok, ok. Boa tarde, caros irmãos. Boa tarde, boa tarde, boa tarde a todos os angolanos, a todos os africanos, a todos que estão a me seguir neste presente momento. Muito boa tarde. E vamos meter um pouco da nossa música africana. E conforme eu disse, hoje vamos falar em português, mais uma vez, de quê? De fazer acordar o africano. Porque o africano, até hoje em dia, continua a dormir. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte: vocês sabem o que está a passar no mundo atualmente com os africanos? Vocês sabem o que está a passar neste mundo hoje em dia com a raça negra? Desculpa de eu falar de raça, normalmente não gosto de tratar de problema de raça. Mas o que está a passar no mundo hoje com os africanos no mundo inteiro? Devido a esta doença, você próprio, onde estás, que está a me seguir, faz as suas perspectivas de fazer uma análise completa da situação atual de coronavírus, o que está a passar no mundo com os africanos, a partir da China, Europa, América e no mundo inteiro. Quais são os planos está a ser feita? Quais são os planos que estão a ser feitos para a África? Vamos escutar essa música. Deus Pai, Nzambi ampungu tulendo, Nzambi, vem, escuta, olha o que está a passar neste mundo. O africano está a morrer. O africano está a ser maltratado em toda parte do mundo. Nzambi vem para nos ajudar. Muita maldade está a ser feita neste mundo. Bonjour à tous, je suis Monique. Muito obrigado, meus irmãos. Entra.
Hoje o nosso objetivo é de acordar, de fazer acordar o africano. Esse é o nosso objetivo. O objetivo desse live é de fazer acordar o africano. É de fazer acordar a raça negra em toda parte do mundo. Muito obrigado, Tata Rumba. Está nos acompanhando a partir do Brasil. Entra, meus irmãos. Estava a falar em Kikongo. Normalmente não podia falar em português, mas o meu povo, muitos não sabem falar as nossas línguas nacionais, as nossas próprias línguas africanas. Esse é um problema muito grave que nós temos. Porque a língua é que transmite o conhecimento, que veicula o conhecimento de um povo. A língua é uma identidade. Mas nós africanos já perdemos essa língua. Já perdemos essas línguas. Somos obrigados a falar na língua dos colonos, dos nossos colonizadores. E eles meteram essa armadilha das línguas para poder captar a nossa inteligência, para captar os nossos conhecimentos. Fico fodido. Desculpa o termo. Desculpa, nunca faço fazer esse termo, mas estou um pouco nervoso. Quando vejo o africano a ser maltratado em toda parte do mundo. Por quê? Nós não somos humanos. Nós não somos humanos. Se somos humanos, merecemos ter o direito, como os outros seres humanos. Muito obrigado, mamã Moni, que está nos meter essas boas músicas. Mais um minuto. Vamos escutar mais outra música. Para poder nos dar mais força. Sim, senhora, papá Tata Rumba. Os africanos precisam valorizar a sua história, valorizar a sua cultura, que são suas riquezas, as suas tradições. Muito obrigado, papá. Não valoriza aquelas implantadas por europeus, que escravizada seus ancestrais e acabou com as nossas terras. Sim, senhor. Africano acorda. Entra. Entra, caros irmãos. Porque o momento que estamos a viver é grave. Temos que ser a porta-voz dos sem voz. E partilhe esse vídeo. A todos que estão me seguindo, partilhe esse vídeo. Põe os corações
para não colocarem falhas nesse vídeo, como sempre fazem. Cada pessoa defende a sua comunidade, defende o seu povo. Entra. Caros irmãos, entra. Já tem 362 a nos seguirem. Entra. O momento é grave para os africanos no mundo. A pergunta é essa. Vocês sabem o que está a passar no mundo neste presente momento com os africanos? Faz a tua retrospectiva para ver o que está a passar com os africanos na China, o que está a passar com os africanos na Europa, o que está a passar com os africanos na América, o que está a passar com os africanos em África. Muito obrigado. Agora já vamos começar. Caros irmãos, o que está a passar com os africanos na China? Onde saiu a coronavírus ou o coronavírus? Onde saiu essa doença de coronavírus? No princípio, quando essa doença começou na China, essa doença era denominada uma doença provocada pelo serpente e pelos morcegos. Essa doença vem de morcegos e serpente. Como os chineses comem tudo, comem morcego, comem serpente, cobras, então a primeira constatação feita é que esta doença de coronavírus vem através da cobra e vem através de morcegos. Ok. E hoje em dia mudou. Hoje em dia as coisas mudaram. Quem trouxe doença de coronavírus hoje em dia já é africano. Já é um negro africano. Já viste da maneira que transforma as coisas? Saiu de vírus que foi lançado para lá, tornou-se, hoje em dia, é doença transportada pelos africanos. A informação é uma coisa muito grave. Quando a informação se transforma, o povo escuta.
essa informação, a coisa que era uma pequena coisa de mentira torna-se uma coisa verdadeira. E muito povo chinês vão acreditar naquilo que está a ouvir, que esta doença, quem trouxe são africanos. E todo africano que vai estar naquela terra vai ser perseguido. Ou vai ser perseguido porque ele que trouxe a doença na terra deles. Enquanto que é uma mentira fabricada. Nós angolanos já temos experiência nisso. Durante a luta de libertação nacional para a independência, houve 3 movimentos: a FNLA, o MPLA e a UNITA. Dentro das políticas, das propagandas políticas, cada um desses partidos fabricou uma palavra para poder denegrir o outro. Para denegrir a FNLA, o MPLA utilizou a palavra que esses aqui não são angolanos, são zairenses. São zairenses, são terroristas e comem pessoas. Pegaram crianças nos hospitais, salas mortais, e meteram nas geleiras onde viviam as tropas da FNLA, mostrando ao povo que os zairenses comem pessoa. E aquilo o povo viu na imagem, na televisão, aquilo ficou colado na mente do todo angolano, é que os zairenses comem pessoa. Como não houve nenhum dirigente do MPLA a contrariar, a dizer a verdade, a dizer que não, isso tudo é mentira, falamos só isso para poder denegrir e baixar a potência da FNLA, deixaram tudo. Aquilo tornou-se verdade. Mesmo vendo que a Isabelle, filho do João Eduardo Santos, casou-se com um zairense, que é o Dokolo, mesmo vendo isso, na cabeça de muitos, ficou que o zairense come pessoa. É a mesma coisa. É a mesma coisa o que está a passar neste presente momento. É a mesma coisa o que está a se passar neste presente momento. A China, antes é que essa doença veio de serpente, veio de morcego. Agora mudou-se. Essa doença, quem trouxe são africanos. Estão a maltratar os africanos. E o povo que está a ouvir que são os africanos que trouxeram, vão maltratar o africano, conforme maltrataram os congolês em Angola, dizendo que são zairenses, como pessoa, meteu-se na mente, então não são nossos. Cuidado com a propaganda. Cuidado, coisa que pode fazer mal no outro. Cuidado.
Então, é isso que está a acontecer no mundo. A doença de coronavírus na China virou que é o africano que trouxe. Os africanos estão a ser expulsos nos hotéis. Estão a andar nas ruas com frio e chuvas, a dormir na rua, com crianças, a serem batidos, nem receberem em qualquer lugar. Ninguém quer eles receberem. A sofrer, a serem batidos. E os nossos dirigentes africanos, nenhum deles se pronuncia. Nenhum deles se pronunciou. Nenhum deles está a se pronunciar nesse presente momento. Todos só estão a olhar. Tipo, não está acontecendo nada no mundo. Na mesma linha é que, mesmo da maneira que estavam a dizer que Zelensky come pessoa, e houve em janeiro de 2016, houve matança dos congolês, nenhum desses dirigentes desmentiu. É a mesma coisa também, nenhum dirigente africano, em todos os países africanos, nenhum dirigente está a dizer, a contrariar, a dizer alguma coisa sobre o que está a acontecer na China. Todos com bocas fechadas. Então, o africano não tem defensor. Isso já acontece muitas vezes no mundo. O africano sempre é batido na Índia, é maltratado na Índia, é queimado. Nos países árabes, o africano é queimado, batido, não sei como. Haja agora, no próprio, nossos próprios africanos da África do Norte, o africano a ser vendido como escravo. Como um animal. Nenhum dirigente africano consegue se pronunciar. Mano, só que muito obrigado, mano. Sim, estava falando que Congo, passei para português. Tem meu irmão, filha Lunde Ode. Muito obrigado. Sim. Irmão Ode, obrigado de tudo que estás a dizer, é verdade. É isso mesmo que eles estão a pensar. Mas Deus vai fazer todos os possíveis para poder mudar essa maneira deles de pensar. Sim, estou aqui. Sim, estou aqui. Irmão Uneca. Ninguém disse nada. Em muitos países a ser batidos, muitos vídeos circulam para ali. Faz de conta que não estão a ver nada os nossos dirigentes. Ninguém fala nada, ninguém se pronuncia em nada. Tipo, não está acontecendo nada. Tipo que fecharam os olhos, não querem saber, não querem ver o que está a acontecer. Na Europa, essa doença veio da Europa. Hoje em dia, muitos dos nossos irmãos africanos estão a padecer nesses hospitais. E muitos africanos que estão a entrar nos hospitais, poucos estão a sair. Poucos estão a sair. Todos estão a morrer. E ninguém está a fazer pergunta, mas como? Como é possível?
não temos defensor. É só subimos, só sofremos, aceitamos. Aceitamos tudo, todo o sofrimento. Tipo que é normal. Muitos vídeos estão a circular. Muitas irregularidades estão a acontecer aqui na Europa. Nos hospitais. Contra os africanos. Nenhum abre a boca. Sempre a olhar. Ninguém faz o caso. Pronto. Passando para a América. Em muitas cidades da América, a maioria parte do que estão a padecer, que estão a morrer, são da raça negra. Ou de origem africana. Embora que dizem que aquilo veio por causa da pobreza. É a razão que eles estão a tirar. É por causa da pobreza, muita pobreza. Então, muitos desses africanos lá, ou negros lá na América, tinham problema de saúde. Mas tem muitos africanos também que têm meio, que eram milionários. Nem conseguiram, pelo menos durante todo o tempo, de fazer nenhum hospital para a comunidade. Nada. Muitas igrejas nos Estados Unidos, dos africanos, esses pastores nem pensam um dia fazer, por exemplo, hospitais, centros médicos, não sei, para os africanos ou para os negros. Nada. Temos muitos futebolistas, cantores africanos, conhecidos no mundo. Nenhum deles se pronuncia. Está a se pronunciar acerca do que está se passando no mundo. Todos eles calaram as suas bocas. Porque come com o imperialismo. Come com os imperialistas. Os nossos dirigentes calaram a boca, fecharam os olhos, tipo, não estão a ver. Porque come com os imperialistas. São fruto do imperialismo. São fruto da colonização. É triste. É muito triste. Muito triste. Muito triste, meus irmãos. Quando não temos defensor, quando não temos pessoas capazes de nos defender, o que nós devemos fazer? O que nós devemos fazer? É de se defender, é de acordar, de se valorizar, sendo homem, sendo humanos, seres humanos, iguais como outros, de poder se defender. Quando nós temos a nossa própria espiritualidade, temos a força de se defender. Quando nós temos a nossa própria espiritualidade, temos a força de se defender. Quando se conhecemos, na verdade, o que nós somos, temos a força de se defendermos. Mas quando não se conhecemos, é grave.
Então, meus irmãos, acordamos. Não temos defensores. Agora, na China, estão a maltratar os africanos. No mundo inteiro, estão a maltratar os africanos. Eu sou o homem da paz. Mas a paciência também tem limite. Agora, o que nós devemos fazer para nos defendermos? Para mim, eu acho é melhor mesmo nós próprios sejamos porta-voz dos nossos dirigentes. Na China, estão a maltratar o africano. Você, africano também, como a China tem empreendimento nos nossos países, se pegar um chinês, lhe agarra, lhe fala, não lhe bate, não lhe faz mal, mas lhe obriga, filmando, lhe obriga ele passar a mensagem nos seus dirigentes de dizer que os africanos são por nada por essa situação. E de dizer, de deixar os africanos em paz. Caso contrário, os africanos vão vingar esses africanos que estão a sofrer no mundo. Passa essa mensagem a esta pessoa, lhe filma e depois lhe deixa viver a sua vida tranquilamente. Mas nós próprios, se ver que na Índia estão a fazer mal, pega um indiano, esse próprio indiano, que seja porta-voz dos nossos dirigentes, que não fala, que cala a boca, que fecha os olhos, para poderem passar a mensagem nos seus próprios dirigentes, nas suas próprias línguas, e em inglês, ou francês, ou em português, ou em outras línguas deles, e na própria língua dele, para poder passar a mensagem, obrigando a passar a mensagem de deixar o negro em qualquer parte do mundo. É assim que nós vamos proceder desta vez. Para poder meter fim ao sofrimento dos africanos. Porque é demais. O nosso dirigente não fala, então nós próprios temos que fazer ações para que o mundo saiba que nós também somos seres humanos, como todo mundo. Nós já não vamos deixar mais o africano a sofrer no mundo. Já não vamos deixar mais este tipo de viver no sofrimento. Quando você vê que o árabe aí está a bater, pega um árabe, também esse próprio árabe, manda mensagem daquele país, manda mensagem para esse país, deixar com essa maltratança dos africanos. Isso vai ser como primeira coisa a meter, primeiro ponto. Como um sinal. Como alerta, primeiro alerta. Esse gesto que vai se fazer em África vai ser como primeiro alerta. Pegando o chinês onde você encontrar, lhe fala para dar uma mensagem. E lhe deixa, não lhe faz mal. Porque somos humanos. Nós próprios temos que nos defender. Vamos abrir os olhos. Deixamos de dormir. E outra coisa que eu quero falar para os meus irmãos que vivem na Europa, vivem nas Américas, vivem na Ásia. Acho que também o tempo já está a chegar de nós pensarmos, voltarmos para nossas próprias terras. Mesmo os nossos filhos que vivem aqui, ficarem aqui, mas se nós, os pais, já estamos a voltar para nossas terras, esses filhos terão amor de vir nos visitar em África e esses filhos vão nos ajudar nesse combate ou nessa luta na defesa dos africanos.
é melhor pensarmos que o tempo, o momento é essa, de nós pensarmos para regressar às nossas terras. É assim que nós vamos motivar os nossos filhos a nos seguir. Porque a coisa que devem saber, quando esses futebolistas estão a jogar na equipa das Europa, dessas equipas da Europa, são europeus. Mas todos esses africanos que cometem, mesmo com cartão de identidade da Europa, são tratados. Oh, um africano X que fez isto assim. Um congolês X que fez não sei assim. Um maliano X que cometeu este crime. Já não querem saber mais que esse maliano que estão a falar tem cartão de identidade deles. Isso que implica que isso é a nossa identidade, é a nossa pessoa, a nossa cultura, a nossa maneira de ser, a nossa espiritualidade. Esse papel de identidade francês, esse papel de identidade holandês, essa identidade de papel alemão, belga, não é nada. A tua nacionalidade verdadeira é a tua cultura, a tua comunidade, de onde você vieste, a tua origem. É isso que é o teu país de verdade. Aquele documento é um simples papel. Porque quando você comete um erro, já não é francês. Você já é africano. Quando você está a jogar para fazer ganhar a equipa de França, lá sim, você é francês. Nós vimos isso. Então, o momento é este, meus irmãos, de nós acordarmos. O africano tem que acordar. Nós não podemos sempre viver dessa forma. Os nossos dirigentes não estão nos defender nem nada. Só felicito a uma imagem que acabei de ver essa manhã, é que o governo da Nigéria, o presidente da Nigéria, convocou o embaixador da China para alertar. É isso que deve ser para os dirigentes africanos. Quando vê uma coisa que está a passar no mundo contra os africanos, eles tinham que levantar a voz. É assim. Como não estão a levantar a voz, nós próprios, o povo de África, vamos se valorizar a nós próprios. Pegando essas pessoas desses países que estão a maltratar os africanos, de serem porta-vez dos nossos dirigentes, de les obrigar eles a falar em nome do africano. Isso vai ser como primeiro alerta. E segundo alerta que virá, acho que já não haverá perdão. Já não haverá mais perdão para esses que vão continuar sempre a maltratar os nossos em todo o mundo. Meus irmãos, acordamos e sejamos unidos. Porque se nós não estamos unidos, vamos se contrariar entre nós. Se eu falar uma coisa, o meu irmão, o meu próprio irmão, vai vir me contrariar. Então perco diretamente a força. Quando não tenho apoio do meu próprio irmão, eu já não tenho força. Para eu ter força, tenho que ser unido com meu irmão. Temos que estar em união para termos a força. Muita gente sempre repete essa palavra para poder dominar um povo. É fácil, conforme nos dominaram. O que eles fizeram?
criaram um mini-deus com regulamento doutrinado, criaram a lei para este Deus e ofereceram a um povo. Logo que esse povo aceita esse Deus e mete em prática aquilo que foi estipulado para ele, então esse povo é dominado. É assim que nós somos dominados. Porque vivemos na espiritualidade dos outros. Mínima coisa, o meu próprio irmão que vai me dizer: não, só Deus que sabe. Vocês andam a fazer o quê? Deus sabe mesmo. O Deus sabe sim. Mas Deus não diz para nós sermos burros, para vivermos a sofrer toda hora. Não. A ser maltratados no mundo. Deus não disse isso. Deixar só Deus que sabe. Já oramos, Deus sabe. Não. Então defendemos a nossa própria espiritualidade. A nossa espiritualidade. É assim que nós vamos ser um povo maduro. Um povo capaz de poder se defender. Acordar, meus irmãos. Vamos acordar. Deixamos de dormir. Deixamos de brincar. Estamos a ser sempre maltratados. Hoje em dia, mesmo em África, você vê que estão a vir dar vacina. Pega aquela equipa dessa gente. Não fazem mal. Eles pegam. Pega todo o equipamento. Todas aquelas seringas. Todos aqueles medicamentos. Queima. E les deixa. Filma, les deixa. Essa desobediência por falta de dirigente que nos defende. Então, essa desobediência é que nós estamos a querer para o povo africano. Porque se tivéssemos dirigentes a nos defender, não é nós que podemos fazer isso. Agora, tem que ser assim. Tem que ser assim. O africano tem que reagir dessa forma para ser respeitado no mundo. Muito obrigado. Muito obrigado, meus irmãos. A todos que me seguiram. Muito obrigado. Muito obrigado. Que Deus, Nzambe Ampungu Tulendo, que esteja convosco. Esta é a minha mensagem para hoje. Lusala Kiambote. Chukula Meso. Jibulo Meso. Fongola Miso. Sikama. Acorda. Muito obrigado.